Em fevereiro de 1945, um oficial soviético foi arrancado da frente de guerra por causa de cartas privadas. Não era um sabotador armado, era um homem que escrevera críticas a Stalin. O Estado podia tomar seus documentos, sua patente, sua liberdade e 8 anos de vida. A pergunta que atravessa este episódio é outra. Um sistema consegue prender também a memória? Alexander Solzhenitsyn morreu em 3 de agosto de 2008. Décadas antes, viveu prisão, trabalho forçado, exílio, censura e expulsão do próprio país. Tornou-se Nobel de Literatura e uma das testemunhas mais conhecidas do sistema soviético de campos. Sua história importa porque mostra como uma experiência individual pode romper uma mentira organizada por instituições gigantescas. As cartas que provocaram sua prisão criticavam Stalin em linguagem privada. Mesmo assim, foram tratadas como atividade antissoviética sob o artigo 58. Em julho de 1945, um conselho especial ligado à polícia política o condenou sem julgamento público a 8 anos. Quando a pena acabou, não veio liberdade plena. Uma decisão administrativa acrescentou exílio por tempo indeterminado. Observe a engenharia da repressão. Primeiro, uma opinião privada vira crime contra o sistema. Depois, a acusação dispensa contraditório real. Em seguida, a pena termina. Mas a burocracia inventa outra forma de custódia. A violência não aparece apenas no guarda e na cerca. Ela se esconde em carimbo, classificação, arquivo secreto e linguagem que transforma a discordância em doença política. Observe a cadeia. Uma carta privada é capturada pela censura. A censura classifica a crítica no artigo 58. Um conselho secreto transforma a acusação em 8 anos de prisão. Cumprida a pena, o exílio prolonga a custódia. Cada etapa valida a anterior, porque o mesmo poder define o crime, julga, registra e revisa. Nesse circuito, o papel não limita o Estado, ele fabrica a obediência. A burocracia converte abuso em rotina e faz a ausência de revisão parecer procedimento normal. Um regime assim não precisa apagar todo mundo de uma vez. Basta controlar o que pode ser dito, impresso e lembrado. A União Soviética distribuía papel, autorizava a publicação e mantinha censores. Quem dominava a copiadora analógica da época dominava parte da realidade pública. Mas memória humana é um arquivo teimoso. Ela cabe numa conversa, numa folha escondida e mais tarde num rolo de microfilme. Os números ajudam a impedir que a tragédia vire apenas metáfora. Pesquisa baseada em arquivos soviéticos calculou cerca de 1.005.000 mortes em campos e colônias entre 1941 e 1945. Isso não significa que todos foram executados. Inclui fome, doença, frio, exaustão e colapso durante a guerra. Ainda assim, cada unidade daquela estatística foi uma vida sob custódia estatal. Em 1950, o sistema reunia aproximadamente 2.700.000 presos em campos, colônias e prisões. Ao redor dele, havia ainda cerca de 2,5 milhões de colonos especiais, pessoas submetidas a deslocamento e controle administrativo. Somar categorias diferentes exige cuidado, mas a escala é clara. Não era um desvio local, era uma infraestrutura continental de coerção. A propaganda prometia reeducação e produção. Os próprios registros revelam desperdício, atraso e obras incapazes de cumprir capacidade planejada. O Canal do Mar Branco operou muito abaixo da meta, enquanto projetos ferroviários consumiram multidões de presos. Trabalho forçado pode erguer concreto, mas destrói informação econômica, responsabilidade e incentivo. O medo movimenta corpos, não transforma automaticamente sofrimento em eficiência. Leia os números sem misturá-los. Primeiro, 1.005.000 mortes em campos e colônias entre 1941 e 1945. Segundo, 2.700.000 presos em 1950. Terceiro, 2,5 milhões de colonos especiais também em 1950. Eles não formam uma categoria única. Períodos e condições são diferentes. O contexto impede que a escala vire propaganda e devolve pessoas à estatística. Precisão protege a memória contra novo uso político. Em 1962, uma breve abertura permitiu publicar Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Pela primeira vez, muitos leitores soviéticos encontraram em literatura autorizada o cotidiano de um campo.
A janela fechou rapidamente. Até 1990, nenhum novo livro de Solzhenitsyn seria publicado oficialmente no país. O sistema tolerou uma fresta e depois tentou colocar a testemunha de volta no escuro. Só que livro proibido não é livro inexistente. Textos circulavam em samizdat, cópias datilografadas, reproduzidas e passadas de mão em mão. Cada leitor podia virar nó de distribuição. Não havia nuvem, criptografia ou rede social. Havia carbono, coragem e risco. A censura conseguia fechar uma editora. Tinha muito mais dificuldade para localizar todas as gavetas de uma sociedade. O arquipélago Gulag ampliou esse princípio. A obra combinou memória pessoal, documentos e testemunhos de muitas pessoas. Ela não substitui arquivo oficial, nem encerra toda a controvérsia estatística. Seu poder está em mapear um sistema que dependia da fragmentação das vítimas. Quando experiências isoladas passam a conversar, o sofrimento deixa de parecer acidente e revela a arquitetura. O manuscrito e o arquivo passaram a existir em cópias. Parte do material foi apreendida, outra parte chegou ao Ocidente em microfilme. Em dezembro de 1973, o primeiro volume saiu em Paris. O governo podia confiscar uma mesa, pressionar uma pessoa e vigiar uma casa. Já não controlava todos os exemplares. A verdade havia atravessado a fronteira em formato menor que uma mala. A memória sobrevive porque não segue um único caminho. Uma testemunha cria um relato. O relato ganha cópias clandestinas. Algumas chegam ao microfilme e atravessam fronteiras. Outras circulam de mão em mão e retornam ao leitor. Se uma cópia cai, outra continua. A força da rede não está num centro invulnerável, mas em muitos guardiões compartilhando risco e evidência. Redundância não elimina o perigo, impede que uma única apreensão encerre toda a história. Para quem é nerd, samizdat parece uma rede ponto a ponto feita de papel. Não existe servidor central para desligar. Cada cópia é cliente e backup. O regime tinha firewalls humanos, inspeção física e punição real, mas enfrentava o problema clássico dos sistemas distribuídos. Depois que a informação se replica o bastante, apagar a origem já não apaga o conjunto. Em fevereiro de 1974, Solzhenitsyn foi preso novamente, acusado de traição, privado da cidadania e expulso da União Soviética. A medida parecia vitória do Estado, retirar o homem do território. Na prática, confirmou o medo do regime diante de um escritor. O poder que dizia representar a história precisou deportar alguém, porque não conseguia refutar nem conter o arquivo que ele ajudara a abrir. O Nobel de Literatura de 1970 reconheceu a força ética de sua obra. Em sua reflexão, Solzhenitsyn ligou violência e falsidade. A coerção precisa de uma narrativa que a justifique, e a mentira precisa de coerção para impedir contestação. Literatura não substitui tribunal, mas transporta experiência humana entre pessoas que nunca dividiram a mesma cela, época ou língua. É importante não trocar censura por idolatria. Solzhenitsyn teve posições políticas, religiosas e culturais posteriores, que continuam discutidas e podem ser criticadas. Testemunha não é profeta infalível. Defender seu direito de narrar e o valor documental de sua experiência não obriga ninguém a assinar todas as suas conclusões. Liberdade intelectual exige ouvir, comparar, verificar e também discordar. O monopólio tenta fechar 4 portas. A lei define o inimigo. O papel controla o que circula. A linguagem renomeia violência como necessidade. O arquivo escolhe o que será lembrado. Mas existe uma falha, o testemunho distribuído. Quando pessoas preservam evidências fora da cadeia oficial, nenhuma autoridade controla sozinha a memória. O sistema ainda pode punir indivíduos, mas já não consegue apagar o conjunto. Essa é a ruptura. Em 1991, a acusação contra Solzhenitsyn foi retirada. Sua cidadania já havia sido restaurada e, em 1994, ele voltou à Rússia. O Estado que o condenara, censurara e expulsara não existia mais na mesma forma. O retorno não tornou perfeita a nova realidade, nem resolveu os debates sobre sua obra. Apenas ofereceu uma imagem histórica poderosa. O homem voltou, o sistema não. Um rei antigo mandou cortar e queimar um rolo que continha palavras incômodas. O relato de Jeremias mostra que o texto foi refeito. Queimar uma cópia não transforma mentira em verdade. Prender um corpo não concede propriedade sobre a consciência. Curta, compartilhe e inscreva-se. Nos comentários, diga qual memória da sua família precisa ser registrada.
Uma boa pergunta pode alimentar nosso motor de shorts resposta.